Oi, gente, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para falar sobre um livro, indicar um livro se você ainda não leu. Hoje na tarde aqui, eu mexendo em algumas coisas, mexendo em alguns livros, comecei a ler uma história que eu já tinha lido. E o livro é esse aqui, ó, um clássico. Você com certeza já o conhece ou então já ouviu falar. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. C.S. Lewis conta essa história de forma astuta e irreverente. Assim pode ser descrita essa obra prima de C.S. Lewis que ele escreveu ao seu amigo J.R.R. Tolkien. A primeira edição desse livro foi em 1940. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz é a correspondência ao mesmo tempo cômica, séria e original entre um diabo e o seu sobrinho aprendiz. A história é essa, é sempre um diabinho prestando conta ao diabão sobre como ele tem tentado derrubar um cristão. E aí se trata de um relacionamento entre tio e sobrinho. E esse sobrinho chama Vermelindo. E o diabão sempre falando para Vermelindo como ele deve agir, para ele não ficar tão contente com o desânimo do cristão. E eu vou relatar aqui uma história, né, que eu li, que eu estava lendo agora à tarde aqui, e achei bem interessante. Vermelindo se apresenta para o seu tio contando que dessa vez ele estava bem animado, porque o cristão estava frustrado, desanimado, querendo parar. E o diabão fala: meu querido Vermelindo, não fique tão animado assim não. Na verdade, o nosso inimigo, ele se referindo a Deus, né? Ele diz: na verdade, o nosso inimigo sempre tenta usar esses desânimos para trazer algo de bem. O que você tem que fazer é descobrir o que o nosso inimigo quer fazer e fazer o oposto. Se ele quer dar paciência, então faça ele estourar, né? Se ele quer dar perseverança, faça ele parar. Você tem que descobrir o que o nosso inimigo quer fazer através deste aparente mal, né? Mas é interessante que ele diz assim, ó: alguns dos filhos prediletos passaram por vales e depressões maiores e mais profundos do que qualquer pessoa. Ele está falando aqui de cristãos, filhos de Deus, que passou por essas situações. E a razão é a seguinte: para nós, os humanos não passam de comida. Nosso objetivo é a absorção da vontade deles na nossa, o aumento da nossa própria reserva de egoísmo à custa deles. Mas a obediência que o inimigo, Deus, né? A obediência que o inimigo demanda dos seres humanos é algo bem diferente. Deve-se encarar o fato de que toda aquela conversa, olha o jeito que ele fala, toda aquela conversa sobre seu amor pelos homens e a liberdade perfeita que vem de se entregar e dedicar-se a ele, o nosso inimigo, não é mera propaganda, como se poderia de bom grado acreditar, e sim uma verdade aterrorizante. Ele quer realmente encher o universo com um monte de pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. O que ele está falando aqui? Que Deus quer encher o mundo de discípulos do teu Filho Jesus Cristo. E nós não nos devemos nos enganar, e nem o nosso inimigo se engana, referente ao amor que Deus tem por nós. Então, ele diz para o Vermelindo, né? Ele fala assim, ó: não se engane, porque Deus ama esses camaradas aí. Não ache você que ele está desanimado e que Deus virou as costas para eles. Não, essa conversa de amor, de liberdade, não é mera propaganda. Isso é real. Isso é real. Deus nos ama. Bom, a indicação é essa. Ó, se você não leu, você tem que ler esse livro aqui. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. A primeira edição de 1940, editora Thomas Nelson. Com uma leitura fácil
se você deseja algo cômico, irreverente e ainda assim de grande aprendizado, você tem que ler esse livro. Tá bom? Fica aqui essa dica. Deus abençoe e até a próxima. Se você gostou desse conteúdo aqui de indicação, falar alguma coisa sobre livro, dá um like e comente aí. Comente alguma coisa aí embaixo que você gostaria de saber sobre indicações de livro e nós vamos estar aqui postando. Tá bom? Fique com Deus aí.